desabafo corporativo de hoje é remoto ou presencial? Eis a questão. Bora lá? Essa é uma polêmica, né? Espero que não tenha cortes, porque é para falar ou não é? Agora, eu tenho certeza que dessa vez vai ter umas porradas aqui. Não, porque a gente tem lá no nosso site Desabafo Corporativo, CEO da Bolt impõe retorno ao escritório para acabar com a insanidade do trabalho remoto em locais como Bali. Você que conhece, me diz como é isso. E a chefe de RH do Spotify diz que a empresa não seguirá a tendência de retorno adotada pela Amazon e outras. Ou seja, visões opostas. E aí? Então, ela até fala que não dá para tratar os funcionários como crianças, né? Que tem todo um trabalho de recrutamento para contratar adulto e depois vai tratar como criança. Uhum. Só que ainda assim, né? Existem adultos que não têm a maturidade profissional, na minha visão, para um 100% remoto. Então, tenho as minhas dúvidas com relação a essa declaração. Eu confesso, assim, que eu sou pró-híbrido, mas como eu não quero ficar no meio termo aqui, não vou ficar, né, tipo, é bom, mas não é, eu ainda tendencio para o presencial. E você, você? Me surpreendeu isso. Eu achei que você ia vir. Eu achei que você ia vir com 100% remoto também. Não, vocês não sabem. Então a minha certeza que ia ter polêmica talvez não tenha sido. Gente, eu vim de você? vendas. Então tá. Vendas é relação, venda é energia, venda é olho no olho. Então, eu acredito muito na potência, mas claro... Do encontro presencial. Do encontro presencial. Mas, claro, a devida proporção do cargo, da empresa, da cultura, enfim, né? Não é uma coisa que eu vou determinar que é para todo mundo. Tem que avaliar o cenário, né? Não tem fórmula pronta para todos, né? É, Cada realidade é uma. Esse que Mas eu e acho você? que vai ser o ponto, né? Então, vamos sair das fórmulas prontas, ok? O que funciona para uma empresa não funciona para outra. Cada empresa tem sua cultura. Então, ficar claro, né, pela matéria lá no Desabafo Corporativo, leiam, é bem interessante, que flexibilidade é um valor importante dentro da Spotify. Uhum. Então, se flexibilidade tá entre os seus valores, né, aí não dá para você não trazer flexibilidade para o contexto do dia a dia. E no caso Sim. do formato de trabalho, flexibilidade é a gente ir mais para a questão do trabalho remoto, né? Assim, eu acho que a gente tem que separar as coisas. Eu tenho visto muita empresa trazendo políticas, né, como a Bolt, de trabalhos híbridos o retorno ao presencial como se fosse full, né? Na Bolt eram obrigatório 12 dias, no mínimo 2 em cada semana. Ele já faz de um jeito que, assim, ele que fala a questão, né, que se não dá para as pessoas trabalharem de Bali é uma viagem de férias, a gente não contrata as pessoas para isso, né? Esse é o ponto que eu discordo completamente. Eu sou a favor as pessoas são contratadas para produzir. Se está funcionando ser remoto, e em alguns casos isso funciona, as pessoas não são contratadas para morar num lugar X. Elas são contratadas para produzir. Então, nesse ponto, eu vi que, assim, deve estar rolando uma inveja gigantesca da galera que está morando em lugares paradisíacos. E isso está incomodando. Porque não importa, porque assim, se é para trabalhar 12 dias no mês, mais ou menos em média 3 dias por semana, na Bolt a partir de janeiro. Se é para trabalhar assim, de onde você vai trabalhar, o problema é seu. Sim. É você que pagou o valor da viagem, é você que está em... O primeiro conselho, né, da última empresa que eu trabalhei, o primeiro conselho de uma nova composição societária, eu estava nos Estados Unidos no dia do conselho e fiz a reunião normalmente. Onde o outro... Estava eu e um outro conselheiro à distância. Onde outro conselheiro estava, não sei. Os outros todos estavam numa sala? Estavam. Prejudicou? De maneira alguma. De maneira alguma. Então, esse ponto que eu acho que a gente tem que aprofundar um pouco a visão. Para as reuniões transacionais, então a gente vai falar de trabalho, vai bem. Geralmente, na maioria dos casos, funciona. Tá? O que não dá é para a gente resumir trabalho aos momentos transacionais. Então, existem muitos outros momentos que são super importantes no relacionamento, na construção de vínculo. Esses pontos que são levantados ali pela Bolt, vários deles eu estou de acordo. Né? Então, eu vou trazer um outro exemplo fora de contexto corporativo para ficar mais claro o meu ponto. Uma vez eu vi uma entrevista de um jogador de futebol, que eu nem lembro qual que era,
que a família era de um lugar remoto na Europa e que falou, a minha mãe não tinha visto um negro até os 60 anos de idade. Me marcou muito quando eu ouvi isso. E aí ele chegou com um amigo dele negro, falou que a mãe dele arregalou os 2 olhos assim, né? Por quê? Porque não conviveu com negros, aí tem um monte de fantasia do que é um negro. Quando a gente convive com as pessoas, a gente sai dos estereótipos e a gente conhece as pessoas como elas são. Sim. Então, se vem uma pessoa que é muito diferente do que eu tô acostumado, eu tendo a ter um monte de estereótipos. Ah, pessoas assim, são assadas. Quando eu vou convivendo, vou vendo que isso é só a casquinha. Por fora é um ser humano, como outro qualquer. E aí eu entendo mais, acolho mais e as relações melhoram. Quando as relações melhoram, consequentemente, as reuniões transacionais vão ser muito melhores. Com certeza. E eu acredito muito nisso que você está falando, e não vamos ser hipócritas, né? Quem aqui não gostaria de uma liberdade geográfica? Eu acho que eu trabalho para isso, vocês também, né? Da gente poder trabalhar de qualquer lugar. Todo mundo gostaria, do CEO à base da pirâmide. Mas o que eu acredito muito? Que quando as pessoas colocam o presencial em xeque e fazem esses tipos de comparação com o remoto, dá a entender de que a determinação do presencial é para fazer regulação. E não é, na minha visão, não é esse o benefício do presencial. Porque se você quiser cobrar, se você quiser encher o saco... Não é para controlar. Do profissional, vai ser pelo WhatsApp, vai ser por e-mail... Vai ser de qualquer forma, marcar Teams, reunião, Slack. vai ficar marcando reunião toda hora também. Então, na minha visão, não é que alguns, talvez, né, não posso falar pelos C-levels da vida, mas acredito que a maioria não é só por essa questão de comando e controle, e sim para estabelecer relações que possam ser pontes para a produtividade, que é o que eu defendo em relação ao presencial. O meu time é híbrido. Hoje, na minha empresa, a parte fica em casa e tenho depoimentos incríveis de profissionais que saíram de empresas maiores que a minha e falam, nossa, Isa, é muito bom poder conviver com meus filhos alguns dias da semana, fazer coisas que eu não poderia na outra empresa e etc. Mas eles também trazem, nossa, Isa, aquele momento presencial que a gente teve, nunca que a gente ia ter virtualmente, e a gente resolveu em 20 minutos o que talvez demoraria um dia inteiro, porque fala com fulano, depois com ciclano, não, bora lá aqui todo mundo, você que é responsável, pá, pum. Então, tem coisas que só o presencial pode proporcionar, assim como só o remoto, mas tirar da mentalidade pequena das pessoas, de que o presencial é para controlar, é para comandar. Tem gestores que fazem isso no 100% remoto. Então, para mim, não é esse o ponto. Olha, eu gosto muito da... Vai, fala. Não, eu ia dizer... Estava tentando aqui abrir a pesquisa da Gallup, que saiu faz o quê? Uns 3, 4 semanas. Que justamente ela traz... De novo, eu também sou a favor do híbrido. Acho que você pode pegar o melhor dos dois mundos. O melhor dos dois mundos. Então, por exemplo, recrutamento e seleção. Quanto você precisa de foco? Né? Quando você está naquele momento de pesquisa, de entrevista, você precisa de foco. Então, trabalhar de casa, e seja lá que lugar você estiver, anywhere, né? Se você trabalhar de um lugar que você tem total foco, é maravilhoso. Agora, no momento que você vai discutir um projeto, tá todo mundo junto. E a pesquisa da Gallup traz o quanto a questão de engajamento e saúde mental melhora muito quando você tem também o presencial, quando você tem também a conexão humana. Porque aí, dentro da equação da confiança, que eu tanto gosto de falar, né? Credibilidade, confiabilidade e abertura, dividido por interesse genuíno, né? Não em si, né? Mas nos outros, senão a gente tem interesse genuíno em si, a gente reduz a confiança, né? Não na preocupação dos outros, mas a questão de abertura, intimidade no inglês, né? Não no Brasil, porque no Brasil intimidade a gente entende erroneamente. Mas a abertura, a proximidade, a conexão, o vínculo assim, é tão fundamental. E eu vou isso no presencial faz toda a diferença, me perdoe. Imagina, eu que fui interrompendo. Uma coisa só que eu queria trazer aqui, senão vou esquecer. Eu tô nessa fase da minha vida, que eu penso, passa 2 minutos, eu esqueço. Mas eu sei como é. Eu recebo muita, mas muita reclamação ou pedido de ajuda, de socorro dos meus clientes. Isa, como eu trabalho com a geração Z? Eu não consigo trabalhar com a geração Z. E isso, quando eu vou a fundo entender, é problema relacional. E por quê? Porque a geração Z ela é muito mais digitalizada e ela não foi desenvolvida para relação, para
ter conexão com outras pessoas, né? A gente vai falar depois no outro episódio mais sobre geração Z, mas o fato é, se elas têm uma maior dificuldade, eu coloco meu colaborador mais no digital, ele também vai apresentar essas dificuldades de conexão, de relação e tudo mais. Então, o melhor dos dois mundos é um caminho que eu gosto bastante, mas mais assim, pro presencial. E eu vou mais assim pro remoto. Então, eu acho que... E você? Vamos lá. Eu acho que, Não pode ficar no como meio, é que Mas, ó, eu vou como é mais que foi pro remoto. feita a transição pro remoto? Tá? Foi uma pandemia. As empresas, de uma hora para outra, sem se preparar, tiveram que ir pro remoto. Né? Então, muitas dessas experiências não funcionaram. Ok? Daí a falar que o remoto não funciona, eu acho que é cedo demais. Sim. Né? Eu acho que a gente agora está aprendendo com o trabalho remoto, é um fenômeno novo. Né? Poucos anos a gente tem, agora estamos desenvolvendo tecnologias para isso. Tem uma série de estudos sendo feitos na academia para isso. Como é que a gente consegue trabalhar as relações à distância? Né? Então, assim, é um fenômeno muito novo dentro do mundo corporativo para a gente ter uma posição clara, é isso ou é aquilo. Tá? Eu, na pandemia, falei, nossa, Mas ficou em cima do muro. Inclusive, é melhor para o planeta, né? Sem dúvida. Então, assim, Então, para o depende. planeta, do ponto de vista de deslocamento, gases, né? Então, carbono zero, sem dúvida, ajuda. Por outro lado, do ponto de vista de economia, é complexo. Então, do ponto de vista de economia, depende como está sendo implementado. Eu acho que do ponto de vista de economia, tem empresas que vão muito bem no trabalho remoto, tem empresas que sentiram muito no trabalho remoto, e eu acredito que os pontos que estão sendo levantados são pontos, assim... Quando vem o CEO da Bolt e fala assim, as pessoas não são pagas para trabalhar de Bali, aí eu sinto dor de cotovelo da parte dele. Porque Como ele não líder, tá em Bali. ele adoraria estar em Bali, ele não se permite estar em Bali, fala como eu, né? CEO da empresa, não estou em Bali, e um funcionário, um colaborador tá lá em Bali, tá? Então, aí quem tá faltando com a maturidade é ele, tá? Ele vai trabalhar isso na terapia dele. Ok? E vai perder gente, né? Com e certeza. vai perder gente. Vai perder talento. Colaborador. Agora, quando eles falam, a questão é a seguinte, a gente está perdendo vínculos. A força dos relacionamentos. Tem coisas que a gente vai nas conversas, que não são as conversas e as reuniões transacionais, que é o cafezinho, que é o almoço, que são super importantes para a gente conseguir depois... Porque assim, Aristóteles, né? O todo é maior do que a soma das partes. No trabalho remoto, a tendência é o quê? Vamos trabalhar no assíncrono. Então, eu faço o meu quadradinho, aí depois de 2 horas você entra lá, faz o seu pedacinho, aí a Isa faz o pedacinho dela. O que a gente está fazendo? Só somando as partes. A gente está perdendo o todo, que é maior, que é o quê? É essa discussão. Não, mas eu não penso assim, eu penso assado e tal. Inclusive, tem uma colaboradora minha que falou assim pra mim, Isa, mas lá em casa eu sou muito mais produtiva, né? Ela veio me questionar de reduzir um pouco o presencial. E eu falei, e é isso mesmo, aqui, quando você vem pro escritório, o objetivo não é ser produtivo. O objetivo é a gente fazer reuniões que deixem o seu dia lá, quando você estiver só, mais produtivo. Ainda. Daí, no final, Bom a ponto. produtividade aumenta. E aí Bom a ponto. produtividade aumenta. Aqui é o momento da gente se relacionar, da gente criar afinidades entre si, entre o grupo, para que quando a gente tiver cada um na sua casa, a gente consiga ser mais assertivo. Aí ela entendeu. Ela falou, Isa, então tá bom. E aí, eu posso vir sem meu notebook? Então eu falei, pode, não tem problema nenhum. Porque não é pra, se for para você vir para cá, para ligar o computador e ficar daqui, é melhor você ficar em casa mesmo. Então a gente trabalha nesse lugar. E tem um outro ponto também, né? Eu faço vagas para várias empresas e tem empresas que são 100% presencial. E eu tô numa dificuldade gigante de contratar profissionais de TI para vaga presencial. E aí eu já discordo. Porque o cara, ele vai só levar o computador dele para lá, para o escritório, abrir e ficar ali. Codando. Sendo que Sozinho, sem falar com ninguém, Em com o fone fone. desse O fone tamanho. dele. Aí eu discordo do presencial. Esse é um tipo... Então, E quando ele vai falar com o cara que tá do lado dele, eles vão falar pelo Slack, né? Ou por alguma outra ferramenta interna. Então, tem relação com a cultura, como você Sim. disse, mas também tem relação com o perfil do cargo. Do cargo, das Com características certeza, ali. com Então, certeza. Isso faz todo sentido. Agora tem um ponto que é o seguinte. Não é fácil se relacionar. Tá? Então, é muito mais fácil eu ficar em casa. Na minha bolha, na minha zona de conforto, ali, né? Onde o ambiente é do ambiente do jeito que eu gosto, a minha cadeira do jeito que ela é. Ok, assim. Então,
sair da zona de conforto é difícil, só que a gente precisa disso para a gente crescer e desenvolver. E é nas relações que a gente vai perceber o que a gente está precisando trabalhar na gente. Então, do ponto de vista de desenvolvimento pessoal e profissional, vai estar embutido nisso, né? Porque quanto melhor profissional eu vou sendo, melhor eu vou sendo como ser humano, mas quando melhor como ser humano, eu vou puxar o profissional. Porque, no fundo, as duas coisas estão diretamente relacionadas. Somos um só. Não tem como eu me desenvolver como ser humano me isolando completamente do mundo. Vivendo dentro de uma bolha. Né? Então, eu gosto muito quando os budistas falam, né, que quando alguém te incomodar bastante, olha para essa pessoa como um grande mestre, que está te apontando exatamente o que você precisa trabalhar em você. Uhum. Tá? Então, para o CEO da Bolt, eu já tenho claramente o que ele precisa trabalhar, né? Olha, assim... Se ele está ficando tão incomodado com as pessoas trabalhando de Bali, né? Mas vai trabalhar isso na né? terapia dele. Porque a questão é o seguinte, eu gosto muito assim, são nas relações, tem uma analogia que é muito legal para isso, que é assim, você pegar a pedra que está em cabeceira de rio, ela é pontuda. Pedra rolada de rio, lá no final, elas são arredondadas. Porque são exatamente esses atritos que doem e machucam o outro e a nós mesmos, da convivência, por isso que se relacionar é difícil, né? Mas que vão fazendo com que a gente evolua a tal ponto que depois a convivência fica mais harmoniosa. Então, são conversas difíceis para relacionamentos fáceis. Então, inclusive, dentro da equipe, né? Porque uma série de abaixo-assinados dos colaboradores que não querem voltar para o exemplo. Por quê? Porque para eles é mais cômodo. Agora, no final da história, a gente está olhando para os interesses individuais ou a gente está olhando para os interesses coletivos? Né? E nos interesses coletivos, estão inclusos os individuais. Se a gente... Vamos supor que a Spotify, quando ela toma essa decisão de manter a flexibilidade, a empresa em si vai perdendo força, daqui a pouco os próprios colaboradores vão pular fora. Mas parece que não. Parece que para eles está sendo muito bom porque eles estão conseguindo atrair talentos que as outras empresas de tecnologia estão perdendo. Uhum. Então, para eles está funcionando como um diferencial de mercado. E no final da história, para eles está fechando a conta. Uhum. Né? Então, eu acho... Beto, minha posição, eu gosto mais do híbrido, né? Então eu achei que a gente ia ter mais brigas aqui. No fundo, todos gostam do híbrido, uma tendendo mais para presencial, outra tendendo mais para o remoto, e você tende mais para que lado? Ou fica em cima do muro? Putz, eu acho que é mais de cultura e características do cargo do que qualquer outra coisa. Tem que avaliar, né? Tem que avaliar. Mas, no fundo, quando a gente lê lá no site do Desabafo Corporativo os argumentos que o CEO da Bolt coloca, ele coloca elevar o nível de desempenho, melhorar a colaboração, fortalecer relacionamentos dentro e entre equipes. Até aí, a gente concorda. Melhorar o fluxo de informação e geração de ideias, eu acho que dá muito bem para fazer no remoto. E aprimorar o bem-estar mental é o ponto que a Gallup traz, que sim, pelo convívio, pela troca, pela questão o do bem-estar mental, o isolamento, ele potencializa no remoto. No remoto. Tem uma pesquisa, tem umas amigas minhas que trabalham numa empresa chamada Oceano, que é muito legal, tal, e elas acabaram de soltar uma pesquisa que fala tudo que seu RH gostaria, alguma coisa assim. E é o segundo ano da pesquisa. E coloca lá, as pessoas que se sentem só, né? E uma das perguntas foi assim, você se sente só ou você se sente estressado? Não, eu não lembro exatamente qual é, mas para não falar besteira, eu vou falar só a parte que eu tenho certeza. Pessoas que se sentem só e aí viram que se já tiver algum episódio de burnout, aumenta potencialmente. Tá? Então, o remoto, ele é mais cômodo, mas ele tem uma tendência maior de solidão. Sim, sem dúvida. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Pode, inclusive, assim, eu acho que esse não é tão direta a relação quanto os outros pontos que a Bolt está colocando. Tá? Tem outros pontos aí. Mas eu acho que se colocar na média, no frigir dos ovos, provavelmente melhora mais do que não coloca, não piora a questão dos desafios mentais. Tem algumas coisas que me irritam no remoto, sabe? Algumas características. Por exemplo, câmera fechada. Isso me deixa... Eu me sinto desrespeitada. A gente tá falando com alguém e ela tá de câmera fechada. Ainda mais se não justifica. Às vezes justifica. Tô em trânsito, que não deveria estar também.
né? Tô pra lá, tô pra cá, não sei o quê, tô fazendo alguma coisa. Tô na academia. Tô na academia, né? Algo assim, isso me deixa extremamente chateada, porque se a pessoa tá ali com o horário de trabalho dela, teoricamente, ela É uma deveria reunião estar... previamente marcada, com- né? É é, diferente de, ó, tô confortável. precisando falar com você, a pessoa tava no trânsito. Outra né? Mas coisa, uma qualidade... coisa pré-agendada, né? Qualidade de conexão também me irrita, que aí fica... Ou então, não, eu falei aqui um monte de coisa, eu tava com o microfone fechado, essas coisas assim, que perdem produtividade também, sim. tá? E um terceiro ponto também que eu não gosto do remoto é que as pessoas, elas estão perdendo a habilidade de reunir tudo que elas precisam falar numa reunião num dia só. Então, tem uma demanda aqui, vamos marcar 20 minutinhos de call, aí resolve aquilo lá. Aí depois, preciso falar mais 30 minutinhos com você. Em vez de, numa reunião presencial, a gente vai tratar todos os pontos, a pessoa vai se organizar com todas as ideias e fica abrindo mini reuniões a semana inteira. É que acho que mas esse é acho o perfil que- pessoal é. da pessoa que iria colar a tua cadeira do lado Do e mesmo ficar, jeito. e ficar conversando. Exato, porque é a Mas mesma coisa. Você pode É. marcar no remoto uma reunião É. única, né? Eu, por É, exemplo, isso one eu on acho que é mais one... perfil pessoal, mas os outros pontos eu concordo todos com você. Agora eu vou confessar pra vocês. O one on one com os meus diretos, eu amo a vida inteira. Desde 2017, eu faço no remoto. Desde 2017, eu não faço, por incrível que pareça, tá? A one on one, que vocês vão falar, nossa, a principal conexão você faz remoto, eu faço remoto. Por quê? Ninguém vai me interromper no meu escritório desse tamanhinho, que é um ovinho, um por um, um e-mail por um e-mail. Eu fico no meu escritório minúsculo, sozinha. Desde 2017 eu faço one on one do meu escritório remoto. Porque no presencial, há muitos anos eu trabalho em empresas que têm vidros, agora estou em várias outras, é diferente um pouquinho. As pessoas iam passando Bia, 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 Bia. Ou chamando outra pessoa, dando tchauzinho, mandando beijinho. Entendi. Então, assim, ou eu mesma desconecto. Quando eu tô no remoto, que é eu, o computador, claro, câmera aberta no one on one, óbvio, né? Não tem outra opção. Eu sou 100% focada. Eu gosto muito, mas eu acho uma característica mais vario... sua. Eu gosto mais do presencial. E eu pro vario one-on-one. de acordo com o perfil da pessoa. Então, se ela é um influente ou um dominante, eu prefiro o cafezinho, porque ela vai ficar no celular. Se eu tiver no one-on-one, mesmo sendo one-on-one, e a pessoa ela gosta mais do olho no olho. Se for conforme eu estável, aí eu faço virtual. Então, depende muito do perfil comportamental. Então, e para a gente fechar, porque o tempo já esgotou, e a gente começou dizendo remoto ou presencial, eis a questão. Na verdade, concluímos que Vamos usar o melhor. Híbrido. Melhor dos dois. melhor dos dois. Melhor dos dois E mundos. de acordo com cada E cultura, aí cada vai realidade e tender cada mais pra um lado perfil. e pro outro. E cada perfil É também. isso aí? É isso aí. Valeu! Desabafo.